Ângela Simones era uma mulher de sucesso, frequentadora da igreja, que acreditava que sua fé era suficiente. No entanto, tudo mudou quando seu coração parou durante uma cirurgia. Ela foi levada à presença de Jesus e viu algo que a fez chorar. Igrejas inteiras estavam sendo enganadas, e o tempo para a mudança estava se esgotando. Você precisa ouvir essa revelação antes que seja tarde demais. Meu nome é Ângela Simones, e eu morri em 12 de dezembro de 2024. Sei que essa não é a introdução mais suave, mas não há como suavizar o que estou prestes a compartilhar. A mensagem que recebi durante minha experiência de quase morte é urgente demais para formalidades. Antes de revelar os avisos que Jesus me deu sobre as igrejas de hoje, você precisa entender quem eu sou. E como cheguei a essa revelação divina, por 2 décadas, fui executiva em uma das maiores empresas de saúde de Minneapolis. Eu tinha tudo o que o mundo considera sucesso. Um escritório no 47º andar, um carro de luxo, uma casa à beira do lago. E também me considerava uma cristã satisfeita, frequentando uma grande igreja popular 2 vezes por mês. Fazia minhas doações e achava que isso bastava espiritualmente. Fazia. Hoje, olhando para trás, percebo o quão profundamente eu estava adormecida. A manhã de 12 de dezembro começou como qualquer outro dia frio de inverno, em Minnesota. O termômetro marcava temperaturas negativas e o sol ainda não havia surgido quando cheguei ao hospital para uma simples remoção da vesícula biliar. Lembro-me de brincar com a enfermeira sobre perder uma reunião do conselho, enquanto ela verificava meus sinais vitais. Melhor isso do que perder o Natal, disse ela com um sorriso. Mal sabia eu que, em poucas horas, teria um encontro com o próprio Jesus Cristo. A sala de cirurgia ainda está nítida em minha mente. O aço frio da mesa abaixo de mim. As luzes fluorescentes intensas, o som metódico dos monitores. O anestesista, Dr. Shane, começou a contagem regressiva. Cheguei a 7 antes que tudo escurecesse. Esse deveria ter sido o fim da minha consciência até a recuperação. Mas, na verdade, foi apenas o começo. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando me vi flutuando perto do teto, olhando para meu próprio corpo. Observei a expressão da equipe médica mudar de concentração para alarme. Os monitores, antes ritmados, agora disparavam alertas frenéticos. Meu coração havia parado, uma reação inesperada. A anestesia me levou à morte clínica. E foi nesse instante que minha jornada para a eternidade começou. O túnel de luz e a sala do trono, enquanto os médicos tentavam me reanimar, eu os observava do alto, flutuando perto do teto. Não senti medo, nem desespero, só uma paz estranha, como se nada daquilo me pertencesse mais. Então veio o túnel. Muitas pessoas falam sobre ele, em experiências, de quase morte, mas nada poderia me preparar para o que vi. Imagine a luz mais quente e amorosa que você já sentiu. Agora, multiplique isso pelo infinito. O túnel pulsava vivo, carregado de uma energia que parecia chamar meu nome. Conforme eu me movia por ele, tudo o que eu conhecia ficou para trás. O medo, as preocupações, os problemas da vida. Só restava paz. Um amor puro. Não havia passado ou futuro, apenas o agora. Um momento eterno, onde tudo fazia sentido. Mas aquilo era só o começo. O túnel se abriu e, de repente, eu estava lá, a sala do trono. Não há palavras que possam descrever a glória daquele lugar. As cores eram diferentes de qualquer coisa que existe na Terra. Vivas, pulsantes, eu não via apenas com os olhos. Eu sentia as cores, tudo emanava vida, como se cada partícula do ambiente estivesse conectada à presença divina. E então, eu ouvi Jesus. Se alguém me perguntasse como eu sabia que era ele, eu riria. É como perguntar se você reconhece sua mãe ou o cheiro de casa. Você simplesmente sabe. Sua presença era avassaladora. Um amor tão forte que me envolveu completamente. Mas quando olhei em seus olhos, algo me impactou mais do que tudo. Havia alegria, mas também tristeza. Ele me olhou com ternura, mas seu coração estava pesado. Ângela,
Eu te trouxe aqui porque minha igreja está em perigo. O que você verá hoje será difícil, mas você deve lembrar de cada detalhe. Você deve contar a eles: muitos dos meus filhos estão sendo desviados, e o tempo está se esgotando. De repente tudo mudou. A sala do trono desapareceu. E agora estávamos flutuando sobre um mapa do mundo, mas em vez de países e fronteiras, vi luzes representando igrejas. Algumas brilhavam puras e intensas, mas muitas estavam fracas, oscilando como uma chama prestes a apagar. Observe com atenção, disse Jesus. Eu lhe mostrarei 4 perigos que estão destruindo minha igreja. O que você verá partirá seu coração. Assim como parte o meu, mas meu povo precisa ser avisado. Ele segurou minha mão e começamos a descer. O que vi a seguir me abalou profundamente. Diante de nós surgiu uma igreja gigantesca, mais parecida com uma arena esportiva do que um lugar de adoração. O estacionamento estava lotado de carros de luxo, Mercedes, BMWs, Teslas, reluzindo sob os holofotes como joias em uma coroa. O brilho da riqueza dominava a cena. Mas o aperto de Jesus em minha mão ficou mais forte. Sua tristeza era palpável. Olhe mais profundamente, ele disse. De repente, meus olhos se abriram para algo que era invisível à visão humana. Entre a multidão, seres espirituais se moviam silenciosamente. Mas não eram os anjos sagrados que vi na sala do trono. Eram entidades sombrias, envoltas em uma luz falsa, sussurrando aos ouvidos dos congregantes. Prometiam riqueza, sucesso e prosperidade terrena em troca de sementes de fé. Dentro do prédio, a cena era ainda mais perturbadora. O santuário não se parecia com uma igreja, mas com um palco de concerto ou um centro de conferências de alto nível. Telões gigantes exibiam o rosto de um pregador carismático que desfilava pelo palco, em um terno italiano, que provavelmente custava mais do que a maioria dos fiéis ganhava em um mês. Dê sua melhor semente hoje, ele proclamava. Deus não pode abençoar o que você não libera. Quem quer estar no Círculo Platinum Partners? Por apenas $10.000, terá acesso exclusivo às nossas conferências de profecia de prosperidade. Jesus me guiou para mais perto, permitindo que eu enxergasse os corações das pessoas. Muitas estavam enfrentando dificuldades financeiras. Algumas estavam à beira do despejo. Outras afundadas em contas médicas impagáveis. Mesmo assim, sacavam cartões de crédito e assinavam cheques que não poderiam cobrir. O mais doloroso era que elas acreditavam sinceramente que aquilo era o que Deus queria. Minha casa será chamada casa de oração, suspirou Jesus e disse. Mas vejam o que fizeram dela. Ele me mostrou os bastidores. Vi os empreendimentos milionários da igreja, a mansão escondida do pastor, as contas bancárias offshore. Mas mais do que a exploração financeira, Jesus revelou o custo espiritual. O evangelho havia sido distorcido. O que antes era uma mensagem de amor e redenção, agora havia se tornado um sistema onde Deus era reduzido a uma máquina de venda automática cósmica. Eles ensinam meu povo a servir ao dinheiro, enquanto afirmam servir a mim, explicou Jesus. Eles pegam escrituras sobre generosidade e as transformam em armas de manipulação. A cena mudou. Agora, eu estava dentro de um pequeno apartamento, onde uma mãe solteira chorava sobre pilhas de contas na mesa da cozinha. Na TV, o mesmo pregador declarava com confiança: uma semente de $1.000 garantirá seu avanço financeiro. Ela pegou o telefone para doar, acreditando genuinamente que esse era o caminho para a bênção de Deus. Jesus observou a cena com um olhar pesado. É isso que parte meu coração, ele disse. Não apenas o engano, mas como ele impede meus filhos de compreender a verdadeira prosperidade, as riquezas da minha graça, a abundância da minha presença, a plenitude do meu amor. Ele me mostrou dezenas de cenas semelhantes. Idosos entregando suas aposentadorias, estudantes sacrificando seus empréstimos estudantis, famílias se afundando em... Mas então, ele me mostrou algo ainda mais assustador. Veja o que acontece no reino espiritual, disse Jesus. Cada vez
que alguém dava por medo ou manipulação, em vez de amor. Um cordão escuro se enrolava ao seu redor, prendendo-os mais profundamente ao falso sistema. As entidades demoníacas que eu havia visto antes se alimentavam dessa energia, ficando mais fortes, enquanto a luz genuína da fé nas pessoas enfraquecia. Então, Jesus me levou ao que ele chamou de a verdadeira riqueza. Vi pequenas igrejas e reuniões humildes, onde a presença de Deus era palpável. As pessoas oravam umas pelas outras, compartilhavam o que tinham e se apoiavam genuinamente. Elas prosperavam, mas de uma forma completamente diferente do evangelho da prosperidade, pregado naquela mega igreja. A verdadeira prosperidade, explicou Jesus, flui do relacionamento comigo, não de fórmulas ou ofertas de sementes. Minha bênção pode incluir provisão material, mas nunca ao custo da exploração ou transformando meu evangelho em uma transação. Jesus me mostrou como essas igrejas focadas na prosperidade tinham se afastado lentamente da verdade. Muitas começaram com boas intenções, mas foram seduzidas pelo crescimento, números e influência. À medida que expandiam, precisavam de mais dinheiro para sustentar seus impérios, e a ênfase na doação passou a superar o crescimento espiritual. Diga a eles, disse Jesus, que eu nunca chamei minha igreja para ser um empreendimento comercial. Diga que, embora deseje que meus filhos prosperem e tenham saúde, assim como suas almas prosperam, eles fizeram do dinheiro seu Deus e chamaram isso de fé. A cena mudou. Agora, Jesus me mostrou algo que partiu meu coração. Pessoas que haviam abandonado a fé por causa de suas experiências em igrejas focadas na prosperidade. Alguns haviam doado tudo o que tinham, acreditando que Deus multiplicaria, mas acabaram em ruína financeira. A decepção virou amargura, e a amargura se transformou em descrença. Muitos não apenas deixaram suas igrejas, mas rejeitaram Deus completamente, convencidos de que haviam sido enganados. A dor deles era tão real quanto a ferida espiritual que carregavam. É por isso que você deve avisá-los, disse Jesus. O dano não é apenas financeiro, é espiritual. Eles estão vacinando as pessoas contra o verdadeiro evangelho com uma versão falsa que não pode salvar. Então, ele me mostrou a solução. Vi igrejas voltando ao ensino bíblico sobre prosperidade, onde o ato de dar era um reflexo do amor a Deus, e não uma moeda de troca. Vi pastores vivendo modestamente, mais preocupados em alimentar seus rebanhos, do que em construir suas marcas pessoais. Mas então, Jesus apertou minha mão novamente. Seu olhar era sério. Este é apenas o primeiro aviso, ele disse. Agora devo mostrar algo igualmente preocupante. Igrejas que sacrificaram a verdade pela popularidade. A cena diante de nós se dissolveu e começamos a nos mover em direção à próxima revelação. Jesus iria me mostrar como o desejo de ser relevante estava levando muitas igrejas a comprometer a essência do Evangelho. Quando a nova cena surgiu, por um momento pensei que estávamos em um show de rock. A iluminação era espetacular, com holofotes móveis e máquinas de neblina, criando uma atmosfera vibrante. Jovens lotavam o espaço, muitos segurando xícaras de café, parecendo relaxados e entretidos. O ambiente era moderno, cheio de energia, mas algo não parecia certo. Havia uma leve desconexão entre a euforia e a reverência. Isto é o que muitos agora chamam de igreja, disse Jesus, enquanto observávamos a movimentação. Analisei os detalhes ao meu redor, e algo chamou minha atenção. As cruzes eram discretas, quase artísticas, mais decoração do que símbolos de fé. A palavra igreja não aparecia em lugar algum, substituída por nomes como centro de vida e espaço comunitário. Jesus me instruiu a prestar atenção, e concentrei-me na mensagem pregada. O orador, vestindo jeans rasgados e uma camiseta de grife, contava piadas e histórias cotidianas. Ele era carismático e envolvente, mantendo a atenção do público, mas algo estava faltando. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para não incomodar. Onde está o Evangelho? Perguntei, tentando encontrar alguma menção à cruz ou ao arrependimento.
Jesus me olhou com pesar e respondeu: exatamente. Eles temem ofender os buscadores, mais do que temem ofender a mim. Suas palavras me atingiram com força, e então a cena mudou. Agora, eu estava em uma reunião de planejamento daquela mesma igreja. Líderes estavam sentados ao redor de uma mesa de conferência, discutindo a programação dos próximos cultos. Havia entusiasmo, mas também uma cautela perceptível em cada palavra. Eles queriam atrair mais pessoas, mas sem correr riscos que pudessem afastá-las. Um deles falou primeiro, sua voz cheia de convicção: precisamos ser relevantes. Vamos falar sobre alcançar seus sonhos, sobre motivação. Nada muito pesado. As pessoas já lidam com estresse suficiente em suas vidas. Seu tom parecia sincero, como se acreditasse que estava fazendo certo. Outro líder interveio, concordando com um aceno de cabeça, mas com uma sugestão ainda mais ousada: e devemos evitar palavras como pecado e arrependimento. Isso pode deixar os visitantes desconfortáveis. Em vez disso, podemos focar na jornada pessoal, no crescimento interior. A proposta foi recebida com murmúrios de aprovação, e todos pareciam concordar que era o caminho certo. Jesus, ao meu lado, apenas observava em silêncio. Então, ele permitiu que eu visse os corações daqueles líderes. Vi que muitos realmente acreditavam que estavam fazendo certo. Queriam tornar o evangelho acessível, evitar confrontos e trazer mais pessoas. Mas também via algo a mais. Espíritos obscuros se moviam na sala, sussurrando sugestões, encorajando cada concessão, cada pequeno desvio da verdade. Observe o que acontece quando uma celebridade visita, disse Jesus, enquanto a cena mudava novamente. Agora, eu estava em um culto de domingo. Um ator famoso havia sido convidado para dar seu testemunho. A igreja estava lotada. A energia era vibrante. Havia uma sensação de euforia no ar, como se algo grandioso estivesse acontecendo. O ator subiu ao palco e começou a falar. Ele compartilhou como encontrou a fé, mas nunca mencionou arrependimento, nem transformação. Sua história era sobre como acreditar em Deus o ajudou a conquistar mais sucesso, a ter mais oportunidades, a se sentir mais positivo. Nada sobre pecado, nada sobre salvação. Agora observe isso, disse Jesus, e de repente voltei no tempo. 5 anos antes. A mesma igreja, mas completamente diferente. Naquele tempo, eles pregavam o evangelho completo. Falavam sobre pecado e salvação, arrependimento e redenção. Oravam pelos doentes e confrontavam questões espirituais reais, sem medo do impacto. O que mudou? Perguntei, ainda chocada com o contraste entre as duas épocas. Jesus não hesitou ao responder. Sua voz era firme, mas cheia de tristeza. Medo, disse ele. Medo de perder membros. Medo de serem chamados de antiquados. Medo de ofender a cultura. Foi então que compreendi. A busca por relevância levou muitas igrejas a comprometer a verdade. Não abandonaram a fé de uma só vez, mas em pequenas concessões, justificadas pelo desejo de atrair mais pessoas. A cada ajuste, o evangelho se tornava mais diluído, até que quase nada restava. O amor perfeito lança fora o medo, disse Jesus. Mas eles escolheram a aprovação dos homens em vez da aprovação de Deus. Ele me mostrou como essa abordagem se espalhou por igrejas em toda a América e além. Vi congregações inteiras adotando esse modelo, removendo elementos essenciais do evangelho para se tornarem mais atraentes. Eles dizem que estão alcançando os perdidos, explicou Jesus, mas não os estão alcançando com a verdade. Estão entretendo-os em seu caminho para a destruição. As pessoas frequentavam essas igrejas por anos, sem nunca ouvir sobre arrependimento, sem entender o pecado ou o verdadeiro significado da cruz. Saíam sentindo-se bem consigo mesmas, mas inalteradas. Acima dessas igrejas, vi uma névoa espessa, uma barreira espiritual que impedia a verdadeira luz do evangelho de penetrar. As pessoas estavam sendo lentamente inoculadas contra o cristianismo autêntico.
Criaram uma forma de piedade que nega seu poder. Disse Jesus, oferecem aceitação sem transformação, inclusão sem arrependimento, graça sem verdade. Ele me mostrou grupos de jovens onde os líderes tinham medo de abordar pureza sexual para não perder alunos. Vi pastores evitando passagens difíceis da Bíblia para não ofender. Cultos de oração foram substituídos por sessões de pensamento positivo. Tudo parecia confortável, mas algo estava profundamente errado. Então Jesus me mostrou algo ainda pior. Vi a fome espiritual das pessoas que frequentavam essas igrejas. Apesar do entretenimento e das mensagens motivacionais, suas almas estavam famintas por alimento real. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, disse Jesus. No fundo, elas têm sede da verdade, mas estão sendo alimentadas com lixo espiritual. Os jovens sofriam ainda mais. Muitos estavam lutando secretamente contra vícios, depressão e opressão espiritual, mas em vez de orientação bíblica e ajuda verdadeira, recebiam apenas discursos motivacionais e experiências de show. A superficialidade das mensagens não preenchia o vazio que eles carregavam por dentro. Agora, disse Jesus, deixe-me mostrar-lhe algo ainda mais sério. A cena mudou drasticamente, e começamos a testemunhar o terceiro aviso: a adoração perigosa de pastores. O que vi revelou uma forma sofisticada de idolatria dentro da própria igreja. A cena diante de nós era diferente de tudo que eu havia testemunhado. Estávamos em mais uma mega igreja, mas algo estava errado. O ar parecia pesado, carregado com uma energia espiritual estranha que me deixou desconfortável. Era um peso invisível, como se algo estivesse fora de lugar. Era um peso invisível, como se algo estivesse fora de lugar. Observe cuidadosamente, disse Jesus. Este é talvez o engano mais sutil de todos. O pastor entrou na igreja. Mas o que aconteceu a seguir me deixou em choque. As pessoas literalmente colocavam suas roupas no chão para ir caminhar, criando um caminho até o púlpito. Outros choravam, não porque sentiam a presença de Deus, mas simplesmente por estarem perto daquele homem. Vi pessoas tentando tocar suas roupas, acreditando que ele carregava um poder especial. Isto, disse Jesus com um olhar triste, é o que acontece quando os homens roubam a minha glória. Então, ele me permitiu enxergar além do visível. Acima daquela igreja no reino espiritual, vi algo assustador. Seres parecidos com anjos de luz se moviam pelo ambiente, mas logo percebi a verdade. Eram demônios, tecendo uma teia de engano. Eles sussurravam aos corações: este homem é especial. Ele tem uma unção única. Vocês precisam da aprovação dele para ouvir de Deus. Jesus me levou aos bastidores, ao escritório do pastor. Lá dentro ele estava cercado por uma comitiva que o tratava como um rei. Ninguém ousava questioná-lo, muito menos desafiar suas interpretações das escrituras. Seu poder era absoluto. Observe o que está faltando, disse Jesus. Olhei ao redor. Não havia sinais de oração pessoal, nem busca humilde por Deus. As paredes estavam cobertas com suas próprias fotos, seus livros, seus prêmios e realizações. Cristo não era o centro daquela igreja. Era apenas um figurante na construção do reino pessoal daquele homem. Agora, olhe para o impacto no meu povo. Instruiu Jesus. Vi os membros daquela igreja e me espantei com o nível de dependência. Eles não tomavam decisões sem consultar o pastor. Mulheres negligenciavam a liderança de seus maridos, porque o pastor disse algo diferente. Homens abdicavam de seu papel espiritual no lar, transferindo toda a autoridade ao pastor. Isso não é liderança, disse Jesus. Isso é abuso espiritual. Então, ele me mostrou como esses pastores expandiam sua influência. Seus rostos estavam por toda parte. Livros, podcasts, redes sociais, camisetas viraram marcas, celebridades, influenciadores. Suas palavras eram tratadas como iguais, ou até superiores às escrituras. Eles criaram um sacerdócio que eu já aboli na cruz. Disse Jesus. Minha morte rasgou o véu do templo para que todos tivessem acesso direto ao Pai. Mas esses homens estão reconstruindo o véu, colocando-se como mediadores.
A cena mudou e vi outras igrejas, onde o mesmo padrão se repetia. Pastores exigiam lealdade absoluta. Alegavam ter revelações especiais, que não podiam ser questionadas e manipulavam as escrituras para controlar suas congregações. O medo mantinha as pessoas submissas. Mas então, Jesus me mostrou algo ainda pior. O impacto nas famílias. Vi lares onde a palavra do pastor era final e incontestável. Mesmo quando ia contra as escrituras, casamentos estavam em crise porque os casais estavam mais preocupados com a aprovação do pastor do que com o propósito de Deus para o relacionamento deles. As famílias haviam colocado um homem em um pedestal que só deveria pertencer a Cristo. Observe o que acontece no reino espiritual, disse Jesus. No instante em que as pessoas elevavam esses líderes a um status quase divino, vi cordões escuros de escravidão espiritual envolvendo-as. O discernimento espiritual delas desaparecia. A capacidade de ouvir a Deus se tornava embotada. Sem perceber, estavam cada vez mais vulneráveis ao engano. Agora, disse Jesus, deixe-me mostrar até onde esse engano pode chegar. Ele me levou a uma cena onde um pastor ensinava abertamente algo contrário às Escrituras. Mas quando alguns membros preocupados tentaram questioná-lo, foram imediatamente rotulados como rebeldes e divisores. A autoridade daquele homem não podia ser questionada. Eles se esqueceram de que eu sou o chefe da minha igreja, disse Jesus. Criaram uma nova hierarquia espiritual, que eu nunca ordenei. Jesus me mostrou como esse sistema se perpetuava. Jovens ministros eram treinados para construir seus próprios seguidores, criar marcas pessoais e estabelecer seus próprios reinos. O foco havia mudado de fazer discípulos de Cristo para fazer seguidores de homens. E os próprios pastores? Perguntei. Jesus me mostrou algo ainda mais perturbador. Muitos desses líderes começaram com corações genuínos, mas foram seduzidos pelo poder, pelo status e pela adoração das multidões. O inimigo criou uma armadilha sofisticada, que alimentava seus egos, enquanto os prendia em correntes de orgulho. O mais triste, disse Jesus, é que muitos deles nem percebem que se tornaram ídolos. Alguns pastores acreditavam genuinamente que eram especiais, mais ungidos, mais próximos de Deus do que os outros. Eram enganados pela própria fama, presos na prisão do status e da celebridade religiosa. Mas então, Jesus me mostrou a solução. Vi igrejas saudáveis, onde os líderes compreendiam seu papel como servos, não celebridades. Eles apontavam constantemente para Cristo, encorajavam um relacionamento direto com Deus e fortaleciam os membros para ministrar em vez de criar dependência. Estes são meus verdadeiros pastores, disse Jesus. Eles alimentam minhas ovelhas e as conduzem a mim. Antes que eu pudesse absorver totalmente o que havia visto, o olhar de Jesus se tornou ainda mais sério. Agora, ele disse, vou lhe mostrar o engano mais perigoso de todos. Igrejas que estão redefinindo o pecado. A cena mudou drasticamente. Estávamos diante de uma reunião de liderança. A atmosfera era pesada, carregada de um significado espiritual profundo. Observe como o comprometimento começa, instruiu Jesus. Observei enquanto os líderes da igreja discutiam maneiras de atualizar sua posição sobre pecados claramente definidos nas Escrituras. Suas intenções pareciam sinceras, queriam ser amorosos, acolhedores, alcançar mais pessoas, mas a cada concessão eu via forças espirituais sombrias na sala, ficando mais fortes. Eles chamam o mal de bem, e o bem de mal, disse Jesus. Colocam trevas por luz e luz por trevas. Ele me mostrou como essas igrejas passaram gradualmente de ensinar a verdade bíblica para acomodar tendências culturais. No início, as mudanças eram sutis, suavizaram a linguagem sobre pecado, evitaram tópicos controversos, reinterpretaram ensinamentos bíblicos claros para se encaixar nas sensibilidades modernas. Olhe mais profundamente, disse Jesus. Vi igreja após igreja, abandonando os padrões bíblicos sobre sexualidade, casamento e moralidade. Mas o que mais me chocou foi como usavam as Escrituras para justificar essas mudanças,
distorcendo a palavra de Deus para apoiar o que claramente condenava. Agora, veja o que acontece no reino espiritual quando a verdade é comprometida, ordenou Jesus. O que vi foi assustador. Cada vez que uma igreja redefinia o pecado, em vez de confrontá-lo, uma densa escuridão espiritual descia sobre a congregação. O discernimento das pessoas enfraquecia. Pouco a pouco, a diferença entre verdade e engano desaparecia. Esse é o padrão, explicou Jesus. Primeiro, questionam se as Escrituras realmente querem dizer o que dizem. Depois, afirmam que os tempos mudaram e que precisamos de novas interpretações. Por fim, declaram abertamente que o que eu chamo de pecado é, na verdade, algo abençoado. Por mim, a cena diante de mim confirmava suas palavras. Vi igrejas onde o casamento bíblico já não era mantido, onde a imoralidade sexual era celebrada como amor, onde o temor a Deus tinha sido substituído por uma graça distorcida que não exigia arrependimento. Agora, olhe para o custo disso, disse Jesus. Ele me mostrou o impacto espiritual sobre os indivíduos nessas igrejas. Pessoas lutando contra o pecado não estavam mais encontrando libertação por meio do arrependimento e da graça. Em vez disso, eram ensinadas que seu pecado não era realmente pecado. O resultado: escravidão disfarçada de liberdade. Eles prometem liberdade a eles. Jesus citou as Escrituras, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Vi crentes genuínos lutando internamente, sentindo um conflito profundo. Seus espíritos sabiam a verdade, mas eram ensinados a ignorar o próprio testemunho interior para se encaixar na aceitação cultural. Então, a cena mudou. Vi cultos religiosos onde a cruz havia sido minimizada ou removida completamente. Sem a cruz, explicou Jesus, não há necessidade de arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação verdadeira. Ele me mostrou grupos de jovens que buscavam respostas genuínas sobre sexualidade e moralidade. Mas em vez de receberem a verdade bíblica, eram ensinados a aceitar a sabedoria da cultura. Vi crianças confusas e perdidas, bombardeadas por ensinamentos que contradiziam tanto as Escrituras quanto a própria lei natural. Elas estavam sendo ensinadas que não havia verdade absoluta que poderiam definir sua própria realidade. As crianças sofrem mais, disse Jesus. Elas estão sendo ensinadas a maior mentira da serpente, que o homem pode decidir por si mesmo o que é bem e mal. Então, ele me mostrou algo ainda mais doloroso. Vi pastores e líderes que sabiam que estavam comprometendo a verdade, mas estavam presos pelo medo de perder membros, de enfrentar rejeição da cultura, de serem rotulados como intolerantes. O medo é o inimigo da verdade, disse Jesus. O amor perfeito lança fora o medo. Mas eles escolheram temer os homens em vez de temer a Deus. Aquelas igrejas não tinham mais poder para trazer libertação verdadeira. Vi pastores lutando contra o pecado, buscando esperança e transformação. Mas tudo o que encontravam era aceitação sem mudança, inclusão sem arrependimento, amor sem santidade, sem a verdade. Explicou Jesus. Não há transformação real. O peso dessas palavras ecoou em minha alma. A mensagem do Evangelho tinha sido diluída, transformada em algo agradável, mas vazio. Igrejas que um dia pregavam o poder de Deus, agora apenas ofereciam conforto temporário, sem salvação real. Quando meu tempo com Jesus estava chegando ao fim, ele me deu uma instrução final. Diga a eles que tudo deve ser construído em oração e ancorado no meu nome. Antes que eu pudesse falar, senti minha alma sendo puxada de volta ao meu corpo. Era como se uma força invisível e poderosa me guiasse com firmeza, mas ao mesmo tempo com suavidade e paz. E então, num instante eu estava de volta. Acordei no hospital, cercada por médicos e enfermeiros atordoados. Eu podia sentir o ar voltando aos meus pulmões, o batimento do meu coração retomando seu ritmo, mas mais do que tudo, senti a presença de Deus me envolvendo. Eu estava viva. Agora,
Ao compartilhar este testemunho, oro para que aqueles que ouvirem sejam despertados, que retornem a um lugar de oração verdadeira, de comunhão real com Deus. A mensagem de Jesus foi clara. Arrependam-se e retornem ao seu primeiro amor. Busquem primeiro o meu reino, e tudo mais se encaixará. Não se deixem enganar pelos falsos evangelhos da prosperidade, da inclusão sem santidade ou da idolatria de líderes. Minha palavra é verdadeira. Meu poder é real. Volte para mim, e eu voltarei para vocês. Este é o meu testemunho. Meu aviso, minha esperança, que o povo de Deus retorne a Ele antes que seja tarde demais. Foi isso que Jesus me mostrou, e eu nunca mais serei a mesma. Espero que você também não. Que testemunho impressionante e transformador. A experiência de Ângela nos lembra de uma verdade essencial. A fé não pode ser negociada, e o verdadeiro evangelho não pode ser diluído. A Bíblia nos adverte em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Muito obrigado, Ângela, por compartilhar essa experiência tão profunda conosco. Seu testemunho é um chamado urgente para todos nós. E a você que assistiu até aqui, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas despertem para a verdade. Nos vemos no próximo.